noite a todos. Agradecendo mais uma vez a presença de todos em nossa casa, agradecendo a presença daquelas pessoas que não puderam comparecer, mas que nos prestigiam pela internet. Hoje eu vou pedir licença para fazer a exposição de máscara, porque eu estou com sintomas de gripe, então acho prudente ficar com ela o tempo todo. Tá? Antes de iniciarmos a exposição dessa noite, eu convidaria a todos para que nesse momento, fechando os nossos olhos, busquemos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos mais uma vez pela oportunidade que temos essa noite de estudar um pouquinho mais do seu Evangelho, os seus ensinamentos, e quiçá possamos implementá-los no nosso dia a dia, trazendo efetivamente esse Cristo vivo para dentro da vida de cada um de nós. Agradecidos ainda à espiritualidade que com certeza há muito preparou esse ambiente e que a exposição dessa noite possa fazer sentido a cada um de nós. Mestre Jesus, crentes na vossa bênção, no vosso amor e na vossa paz, pedimos a permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Sê conosco e que assim seja. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, os nossos amigos que estão através da página, tanto do Pátria quanto da comunidade, da rádio comunitária aqui do bairro. O tema escolhido para essa noite está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os aflitos, e o tema dessa noite é sacrifício da própria vida. Para quem tiver depois um pouquinho mais de curiosidade, está lá entre os itens de 29 a 31 do Evangelho, para quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre a exposição, sobre o tema dessa noite. Antes de falarmos efetivamente sobre o sacrifício da nossa própria vida, Kardec faz uma pergunta à espiritualidade. Deve-se pôr fim às provas dos outros? E o que ele comenta sobre qual que é a pergunta que ele faz efetivamente aos espíritos? Deve alguém pôr termo ou pôr fim às provas do seu próximo quando possa, ou deve respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Então, assim, a gente aprende dentro da doutrina que dentro do nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe pelas provas pelas quais a gente quer passar ou pelas quais a gente precisa passar, bem como as expiações que nós precisamos passar numa determinada existência. Então, aquilo que a gente passa hoje foi planejado, ou por nós mesmos, ou pelo nosso mentor, pela espiritualidade que assim determinou, que assim escolheu, que assim enxergou que nós temos condições de passar por aquelas provas, por aqueles desafios, por aquelas angústias. Então eu devo pôr fim, eu devo pôr termo a essas provas dos meus amigos, dos meus irmãos? E daí, duas são os caminhos que algumas pessoas possam trilhar. Pensam alguns que, estando na Terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Então, assim, a gente deixa o outro passar por aquilo, porque se foi o que ele planejou, então, naquele ditado popular, ele que siga o seu curso, ele que siga as suas provas, ou ele que se vire. E outros vão ainda mais além. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só não devem fazer nada para atenuar, nada para abreviar, nada para ajudar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Ou seja, além de eu não ajudar, eu ainda dificulto ainda mais. Porque assim, quanto mais difícil for a prova do meu irmão, mais ele vai sair daqui fortalecido. Será que a gente efetivamente sabe quais são essas provas? O que ele precisa passar? Até onde ele precisa sofrer? Será que a gente não sabe? Será que a gente sabe ou tem a certeza de que ele efetivamente já não cumpriu aquilo que ele precisava cumprir? Mas será que nós não somos, o que a espiritualidade fala, digamos, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão? Se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-la pela paz? Então será que aquele nosso companheiro já não passou
tudo que ele tinha que passar, e Deus nos coloca, coloca cada um de nós na vida do outro, para que a gente seja um instrumento de suavizar aquelas torturas, de suavizar aquela dor, de suavizar, inclusive, aquelas provas. De repente ele já passou, ele já pagou o que ele tinha que pagar. E Deus me coloca no caminho dele para que eu simplesmente atenue aquele sofrimento. Então, várias e várias situações nós temos no nosso dia a dia de poder amenizar a vida do próximo, de poder amenizar a vida do nosso companheiro, do nosso irmão, tornando-a essa prova, se não mais doce, mas com certeza uma prova às vezes mais fácil de suportá-la. Então vem a pergunta, né? Deve-se pôr fim às provas dos outros? Né? Aquela mesma pergunta. E a resposta que vem da espiritualidade. Todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Eu acho que eu já contei aqui aquela história que fala do leproso, né, na época de Jesus, que saindo do vale dos leprosos, né, que eles eram excluídos da sociedade, porque era uma doença incurável e transmitida aos demais. Então eles eram afastados do convívio social. E essa pessoa foge desse vale dos leprosos e vai ao encontro de Jesus. E encontrando com Jesus, ele pergunta, ele comenta, ele toca no mestre, e o mestre fala: o que queres? Né? E essa pessoa responde: se quiserdes, eu serei curado. E Jesus fala: eu quero. E aquela pessoa, então, aquele leproso, ele é curado. E qual que é a recomendação de Jesus? Volte à sociedade e não diga nada. Não comente nada do que aconteceu aqui. E naquela mesma noite, Jesus ensinando os seus apóstolos, Pedro pergunta, fala: mestre, sobre aquele ensinamento, sobre aquela cura que o Senhor efetuou naquele jovem, por que recomendou que ele voltasse para a sociedade e não comentasse nada? Se o Senhor vive dizendo para a gente propagar o Evangelho, propagar a bondade, e Jesus, né, como um profundo conhecedor de cada um de nós, quando enxergou aquele jovem, ele viu naquele jovem, naquela pessoa, naquele leproso, suas vidas pregressas. E viu que numa dessas vidas, ele abusou da sua vaidade, da sua beleza do corpo físico, e veio naquela situação que precisava pagar pelo mau uso da beleza física de vidas pretéritas. E daí Simão comentou então: mas mestre, se o senhor sabe que curando ele vai continuar, então ele não vai passar pela prova, ele vai voltar a ser uma pessoa bela e talvez se perca, por que o Senhor o curou? E daí o mestre responde: porque cabe a mim levar o bem aonde quer que eu esteja. O que ele vai fazer daqui para frente, daí numa tradução minha, uma tradução livre, é problema dele. Né? Então, o que ele vai fazer com essa bondade que ele recebeu, cabe a ele escolher o caminho. A mim cabe praticar simplesmente a bondade aonde quer que eu esteja. Então, se Jesus, um profundo conhecedor da doutrina, um profundo conhecedor dos desígnios de Deus, levava a bondade aonde quer que ela esteja, sem julgar o próximo, imagina a gente, né, que está muito atrás, muito aquém desse conhecimento, dessa evolução do Mestre. E daí Kardec faz uma outra pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Então imaginemos que um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhes alguns instantes de angústias, apressando-lhes o fim? No final de semana, a gente, num encontro com os amigos, numa festinha de aniversário, até surgiu esse tema na roda de conversa. E essa pessoa comentou, falou: eu queria, se eu ficasse numa idade já avançada, com uma doença terminal, que eu pudesse ir para algum país que eu pudesse eu mesmo tirar minha própria vida, né? Porque eu não queria passar por aquele sofrimento. Então, se a gente vê um companheiro nosso, às vezes um pai, uma mãe, um filho, um ente muito querido, uma pessoa muito querida, passando por esse sofrimento, é lícito a gente tirar a vida daquela pessoa para que cesse aquele sofrimento material?
E a espiritualidade responde: sei bem haver casos que se pode, com razão, considerar desesperadores. Então, olha como a espiritualidade já começa o ensinamento. Né? Ela entende o nosso sofrimento, entende o sofrimento do próximo e entende muitas vezes até a nossa boa vontade, a nossa, vamos dizer assim, pseudo-compaixão, pseudo-amor por aquela pessoa. Mas, se não há esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, enquanto material, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de um doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar-se por alguns instantes as faculdades. Então ele pode, às vezes, naquele momento que falta para a vida material se esvair, ele já começar a recobrar a consciência do plano espiritual, do mundo moral, de ele, um espírito melhor, do que ele fez de bom, do que ele fez de mal, aonde ele acertou, aonde ele errou, o que ele precisa melhorar. E muitas vezes a gente, abreviando essa passagem dele, a gente pode tirar dele essa oportunidade. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar o relâmpago de arrependimento. E isso aqui independe da idade daquele corpo, daquela presença espiritual, enquanto vivendo no mundo material. Então pode ser simplesmente um aborto, às vezes uma criança que pode vir, né, com alguma doença, que pode vir, inclusive ao falecimento, antes do seu nascimento, ou momentos após o seu nascimento. Às vezes aqueles 5, 6, 7, 8, 9 meses, 1 ano, 2 anos, é o que o espírito precisava para poder aprender alguma coisa. E a gente vai lá e simplesmente rompe esses laços. A gente vai lá e simplesmente, achando que vai abreviar esse espírito, né, achando que vai abreviar, né, aquele tormento, às vezes a gente está dificultando a sua passagem evolutiva, a sua evolução enquanto espírito. Né? Então é essa reflexão que a gente traz. E eu vi num livro, né, num filme, na verdade, que não é espírita, que tem uma frase muito interessante, né, para aqueles que condenam, às vezes, outros à pena de morte porque erraram, ou condenam as pessoas que estão doentes porque estão passando por algum sofrimento. E a frase que vem é a seguinte: muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Você tem o dom de trazer aquela pessoa de volta à vida? Então, não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Então, se a gente não tem o poder de trazer aquela pessoa de volta, também não temos o poder de condenar ninguém a partir dessa existência. É essa reflexão que o Evangelho nos traz no início dessa exposição. Mas e quanto ao sacrifício da própria vida? Então, eu estava falando da vida de outrem, né? E da minha própria. Afinal, eu sou dono, eu sou detentor da minha existência. Né? Eu planejei, ou foi planejado, mas foi planejado para mim, eu enquanto sábio. Então, aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Então, lembrando-se que essas perguntas, esses questionamentos, o Evangelho foi escrito há um pouco mais de 150 anos, né? Um pouco mais, um pouco menos, mais ou menos, né, nessa fase. Naquela época existiam campos de batalhas, onde eu, desgostoso com a minha vida, crente de que eu iria a vir a perecer, eu me lançava no campo de batalha. Mas e trazendo para os dias de hoje? Né? A partir do momento que eu fico, por exemplo, desgostoso com a minha própria vida e paro de tomar os medicamentos que eu preciso para curar uma doença, não é uma mesma forma de eu sacrificar a minha vida? De eu me lançar num campo de batalha onde eu sei que eu vou sucumbir? Ou que eu pego meu carro de modo desenfreado e saio dirigindo que nem um louco? Não é uma forma, às vezes, de eu poder dar cabo à minha própria vida? E às vezes o pior, né? Dar cabo à vida de outro que não tem nada a ver com a escolha da qual eu fiz. Então também é para a gente pensar um pouquinho. Que o homem se mate ele próprio,
ou faça que o outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fim da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não é o de fato. Se a gente pegar o livro ou o filme de André Luiz, né, é um caso. Então, ele conhecedor da doutrina médica, conhecedor dos princípios, versus a vida que ele teve, é um caso de suicídio. Ainda que de modo involuntário, mas seguiu, prosseguiu e viveu de uma maneira contrária ao que ele aprendeu, dando cabo à sua própria vida. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Então, imagina a gente tentar enganar a providência, né? Imagina a gente tentar enganar Deus. Né? Tem uma exposição de um filósofo que fala: não, eu vou na missa das 10 porque a das 10 é mais curta do que a das 11. Né? Eu venho no centro espírita de segunda-feira porque no caminho de Damasco, às terças-feiras, as palestras são maiores, são mais longas. Né? E a gente acha que o nosso Deus é tonto. Né? Que a gente escolhe a exposição, escolhe a missa, escolhe o evangelho, escolhe a igreja, o culto, pelo tamanho que aquela pessoa passa. Né? Então eu vou numa de 20 minutos, que é muito mais fácil para mim do que em uma de 1 hora. Né? Então a gente acha que a gente consegue enganar a providência em pequenas coisas, imagina no nosso dia a dia, imagina nos desígnios que a gente faz na nossa própria vida. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então olha como é que muda aqui o tom da pergunta. Né? No primeiro, eu me lanço a um perigo com o intuito simplesmente de eu dar cabo na minha própria vida. Aqui, eu lanço-me a um perigo iminente para poder salvar o semelhante. Né? Isso é considerado como suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há o suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Então eu tenho um conhecido meu, né, uma história de 2 amigos que são irmãos, que quando crianças brincavam perto de um rio e caíram no rio. Né? E qual que foi a providência do pai? Né? De pular no rio e salvar as 2 crianças que estavam se afogando. E esse pai não sabia nadar. Então olha que interessante, olha como é que a providência faz para que aquele ato de amor, que com certeza aquela pessoa iria morrer, né, porque ela não sabe nadar, ela pula no rio para salvar os filhos e os 3 conseguem sair dali com vida. Então a gente tem essa certeza de que algo acontecerá? Né? Com certeza que não. Porque pode vir do alto, pode vir uma ajuda ali tão inesperada, se não for aquele momento, se aquele ato de verdade for amor, ela pode se salvar. Mas aí é fácil dar esse exemplo, né? Um pai que pula, né, para salvar os filhos. Então, existem outros exemplos? Existem. Se a gente pegar alguns anos atrás, teve uma boate no Rio Grande do Sul que pegou fogo. Quantas e quantas pessoas que saíram daquela boate voltaram para dentro para poder salvar, para poder buscar pessoas que não sabiam o estado que iriam encontrá-las, quem iria encontrar, se era algum conhecido ou não, e mesmo assim se lançaram contra o perigo para poder salvar outros. Né? Quando a gente montou essa exposição, eu estava pesquisando sobre o significado da palavra amor. Né? Daí 3 significados saíram nessa pesquisa. O primeiro, que vem desde a época de Platão, que muita gente fala de amor platônico, né? Ou amor de Eros, que é aquele amor que eu tenho por algo que eu não possuo. Né? Então, aquilo que eu não possuo, eu amo. A partir do momento que eu consigo obter, eu deixo de amar. Isso serve para pessoas, para coisas, para bens. Então, eu amo um carro. A hora que eu consigo aquele carro, eu deixo de amar porque eu já
conseguir. O outro é o amor que Aristóteles ensina, que é o amor que é eu amar aquilo que eu já conquistei. Mas depois vem o terceiro, que ele explica, que é o amor de Cristo. Né? Três passagens filosóficas, sem entrar no mérito da religião, onde o amor de Cristo é o amor pelo próximo. Tudo pelo amado, nada pelo amante. Eu faço de tudo para ver o meu amado feliz, melhor. É esse o amor que ele nos traz aqui. Eu tento fazer da minha vida um significado para trazer ao meu amado algo melhor. Né? Qual dos três é o certo? Os três. Né? Se a gente conseguir dosar os três na nossa vida, eu buscar algo que eu não tenho, mas de uma maneira desprendida. Eu amar tudo aquilo que eu possuo e também conseguir amar o próximo sem nenhum interesse, eu consigo com certeza ter uma vida um pouco melhor. Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Falando daquele exemplo anterior, por exemplo, da pessoa que se lançou para salvar aquelas pessoas dentro da boate, pode ser que nada aconteça com ela. Por quê? Porque ela vai com o intuito realmente de ajudar o próximo sem interesse algum. Os sofrimentos que eu trago para a minha existência, ele pode servir para outros, né, ou para outrem, como ele traz aqui. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Então, aquele que aceita os seus sofrimentos na sua vida, né, as suas provas, né, as suas dores, ele consegue levar esse sofrimento, essa resignação em proveito de terceiros ou simplesmente para ele? Daí a pergunta, e daí a resposta da espiritualidade é clara, né? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, tanto de maneira material quanto de maneira moral. Material, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Quantas e quantas pessoas em dias de chuva, de madrugada, com frio, se lançam na rua para poder ajudar aqueles que nada têm? É uma privação material? É. E poderia estar em casa, no meu conforto, quentinho, seco, alimentado, e mesmo assim eu procuro buscar ajudar o próximo. Isso é uma ajuda material, onde o meu sacrifício, ainda que momentâneo e pequeno, e quase irrisório em comparação ao outro, mas traz uma alegria, traz um bem-estar, traz um conforto para um terceiro. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu começo a me melhorar, começo a viver essa minha vida com resignação, com boa vontade, né, crente de que os meus exemplos ajudam o próximo também pode se melhorar, olhando os meus atos. Né? E daí aqui os exemplos também vêm ao infinito. Né? A gente poderia falar de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, do próprio Cristo, né? Mas são exemplos que às vezes estão muito distantes da nossa situação. Então eu procurei trazer aqui um que chama Albert Schweitzer. Ele viveu de 1875 a 1965. Né? Ele era um professor, filósofo e escritor suíço, e que nasceu, né, em 1875, e aos 30 anos de idade, professor já, trabalhando, ele percebeu que o simples fato de educar, que já é uma grande missão, né, aquele que traz essa missão de educar, de passar conhecimento ao próximo, com certeza, né, tem um trabalho nobre por trás, mas aos 30 anos ele percebeu que aquilo era muito pouco. Daí ele começou, com 30 anos de idade, a fazer medicina e se formou 8 anos depois. Se formado em medicina, ele mudou para o Gabão, na África, e viveu até o seu falecimento
trabalhando em prol daquela comunidade. Ele se lançou num sacrifício da própria vida, né, trabalhando em prol daquele que nada tinha, né, daquele que não tinha uma saúde básica, que não tinha uma medicina básica, e ali ele viveu até o seu falecimento. Ganhou um prêmio Nobel da Paz, né, e reverteu todo esse valor em prol da sua obra. E quando ele veio a falecer, olha que interessante, o seu corpo voltou para a Europa, onde ele foi sepultado. Mas o povo daquela comunidade pediu que o seu coração físico ficasse ali, fosse enterrado naquele local, porque eles acreditavam que aonde estava o coração, ali permaneceria o espírito. E eles queriam aquela pessoa com eles eternamente. Então, um exemplo de uma pessoa que se sacrificou em prol do próximo. Precisa fazer tudo isso? Eu estou apto a fazer esse sacrifício, às vezes tão grande? Será que precisa desse passo tão grande? E aqui a gente traz um videozinho onde fala dessa ajuda que muitas vezes a gente pode dar no nosso dia a dia. Eu não sei se dá para ver, mas essa criança estava numa farmácia e ela furtou alguns medicamentos. A dona da farmácia foi atrás e esse comerciante perguntou para ele: sua mãe está doente? E ele responde que sim. Então o comerciante pega e paga o medicamento que aquela criança havia furtado para levar para a mãe. Mais do que isso, né? Ele pede para a filhinha, ele é do comércio de alimentos, para separar uma marmitinha para ele levar embora. E aquela criança então vai embora. Aí 30 anos depois, né? Percebe que o comerciante continua fazendo o amor ao próximo, continua sendo caridoso, e ele passa mal. E cai. Vai para o hospital, né, e começa a receber os tratamentos. E a filha recebe a conta do hospital, né, ali traduzida em 56 mil reais. É uma tradução pode não ser tão fiel, mas um valor alto, né, para aquela família. Começa a vender os bens para poder pagar a conta do hospital. E no dia seguinte, ela recebe uma nova conta no mesmo hospital. Que é uma carta falando que todas as suas despesas foram pagas há 30 anos atrás. Uma sacola de sopa e alguns medicamentos. Aquela criança se tornou um médico, que veio depois a salvar a vida daquela pessoa que ela ajudou lá atrás. Uma história tão simples, né? Mas assim que emociona, porque será que nós também não temos no nosso dia a dia condições de ser ou comerciante, né? Ou médico depois retribuindo o favor não apenas àquela pessoa, né, mas a qualquer pessoa que passe dentro da sua existência. Com certeza, né, a espiritualidade trabalha para que esses momentos, para que essas oportunidades que nós temos, elas aconteçam diariamente no nosso dia a dia. E muitas vezes, muitas daquelas pessoas que a gente ajuda não têm, às vezes, nem necessidade, nem precisão, nem oportunidade de voltar atrás e agradecer. E precisa? Né? Não, né? A partir do momento que eu faço o bem, pouco importa o que aquela pessoa fez, como disse o Mestre Jesus, né? Ela que siga o seu curso. E se ela puder multiplicar aquela bondade, ótimo, né? Se ela não puder, uma hora ela vai cair em si. Mas mesmo assim, né, com vários e vários exemplos, aí lá na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: então de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos
sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade, da abundância. Para aqueles que exercem as suas faculdades como um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que as esperas. Né? E daí vem a pergunta, né? E aí a minha vida? Né? O que eu estou fazendo na minha vida face a isso que a gente está estudando hoje sobre sacrifícios? Né? O que eu almejo da minha vida? Né? São perguntas que não precisam de respostas. Né? São respostas que a gente tem que dar, às vezes no interior do nosso quarto, no interior, às vezes do banheiro, onde eu consigo pensar um pouquinho melhor, sozinho, privado de barulhos. Quais os meus planos? Né? O que eu estou fazendo? Né? O que eu planejo? Como eu planejo sair daqui? Né? Eu entro, às vezes, numa faculdade pensando em sair dali, que eu fiz advocacia. Eu penso em sair dali como advogado. Eu entro numa empresa, às vezes, como office boy, querendo sair dali num cargo melhor. E da minha vida, do meu planejamento reencarnatório, como eu planejo sair daqui? Né? Como eu cheguei? O que eu estou fazendo para sair daqui? Igual eu faço na faculdade, igual eu faço no meu trabalho. Né? Eu não entro no meu trabalho tentando sair dali pior do que eu entrei, né? Ou num cargo mais baixo. E daí na minha vida moral? Será que eu tento sair daqui melhor moralmente do que eu cheguei? Será que eu efetivamente tenho trabalhado para atingir os fins a que me propus? Se a gente foi capaz de fazer um planejamento reencarnatório, será que eu estou seguindo esse meu planejamento enquanto essa minha existência? Ouvindo relatos de médicos nos hospitais sobre os últimos momentos de doentes, nenhum dos pacientes, já no limiar da sua vida material, pergunta ao médico se tem mais tempo para poder dar ordens em suas empresas, se tem mais tempo para poder desfrutar um pouco mais da fazenda, se tem mais tempo para poder dar mais uma volta no carro novo, importado que adquirira, se tem mais tempo para mandar, para humilhar alguém, para xingar alguém, sempre nesses últimos momentos. A pergunta é: doutor, tenho mais alguns minutos para poder dar um beijo na minha esposa? Ou para poder falar que a amo mais uma vez, ou meu marido? Se eu falasse todo dia, ela poderia ficar mal acostumada, que pode ser uma verdade. Né? Mas será que eu tenho mais tempo para poder fazer isso? Tenho mais alguns minutos para poder dar um abraço no meu filho? Né? Tenho mais alguns minutos para poder rever aquele meu irmão que há muito tempo não vejo e que às vezes eu briguei com ele, né, e não consigo mais me reconciliar? Será que estamos nos sacrificando pelo motivo que valha efetivamente a pena? Será que temos brigado no nosso dia a dia? E daí essa briga não é aquela briga que eu saio em dias de fatos, mas é de fato batalhado no meu dia a dia para transformar a minha vida e de quem vive ao meu redor um pouco melhor? Né? E daí também existem vários e vários exemplos, vários e vários modos que a gente pode trazer. Mas novamente, e acho que é um vídeo que eu já passei aqui, ou alguém, muitos de nós já devem ter visto na internet, mas às vezes é algo tão simples no nosso dia a dia. Todo ato de bondade que ele faz, alguém por trás questiona. Né? Então ele doa o dinheiro para a menina, ele dá dinheiro para a educação, o rapaz critica. Né? Ele ajuda o cachorro, o dono reclama. Ele ajuda a senhora, no dia seguinte ela reclama que ele está atrasado.
ชื่อเสียงที่มากขึ้นNote a expressão daquele senhor que reclamava quando ele doava o dinheiro. Muitas vezes são pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que podem transformar a vida de aonde quer que a gente esteja, né? E daí, para finalizar a exposição dessa noite, eu trago uma passagem, um verso que foi escrito por Emmanuel lá no livro Astronautas do Além. E é um recado para cada um de nós, da qual a gente passa dia após dia nessa nossa existência, né? E começa o seguinte: vencerás, não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões do mundo destrutivo, segue adiante, mesmo varando as sombras dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do descanto te entorpeça o coração. Não te impressiones as dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se faça luz na vida íntima. E resguarda-te em Deus e preserva o trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Então sacrifica a própria vida em algo que realmente vale a pena. E esse sacrifício não precisa ser algo grandioso. Então, às vezes, 2 minutos do tempo para poder ouvir alguém, para poder conversar com alguém, para poder ajudar alguém, é o suficiente. E a gente consegue, às vezes, transformar a vida do próximo, e esse próximo transforma a vida de outro, e transforma a vida de outro. A gente está hoje no Brasil tão polarizado, né, entre brigas, principalmente políticas, e se esquece que efetivamente todos estamos no mesmo país, todos buscando algo melhor, todos buscando uma vida melhor para cada um de nós. Então esqueçamos um pouco esses nossos desapegos, esses nossos desafetos, não desapegos, esses nossos desafetos, e partilhamos efetivamente o que o Evangelho vem nos trazer essa noite. Era isso que eu tinha para passar, e eu espero que cada um consiga efetivamente compreender o que vem do alto, né, o que vem dessa lição tão magnífica do Mestre Jesus, e implementá-las no nosso dia a dia. Agora nós vamos para a segunda parte